seria o quê? Um adultério. Então ele fica com ciúmes, porque ele está aqui na terra exatamente para preservar a noiva de Cristo, para manter a noiva de Cristo em Deus, fiel a Deus, fiel a Jesus Cristo, para que quando o noivo chegar, esta noiva esteja pronta, que ela possa ser levada, conduzida pelo Espírito Santo no arrebatamento da igreja. Então, quando essa noiva se aproxima do inimigo, quando essa noiva se apaixona pelas coisas do reino das trevas, ela está admitindo que está amando outro, que é Satanás, que está por trás desse sistema mundano de pecado. Então isso se torna um adultério. E o Espírito Santo tem ciúmes, porque ele está aqui para tirar a noiva, separar a noiva para o noivo. Como é que ele vai entregar uma noiva para o noivo? Uma noiva que é adúltera. Ele não vai fazer isso. Então lembre-se, o Espírito Santo mora em nós. O Espírito é santo. E ele quer a nossa separação, que nós estejamos o tempo todo esperando o noivo, estejamos vivendo em fidelidade ao noivo. Então, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Mantenha irrepreensível corpo, alma e espírito, esperando aí o noivo. O noivo não tarda, ele está chegando. Ele vem nos buscar. Então, permaneça fiel ao noivo. Olha, no casamento tradicional judaico, o rapaz ia à casa da noiva, fazia uma refeição de aliança. E dali ele saía, ia para a casa do seu pai, e ao lado da casa do seu pai, ele ia preparar uma morada para ele e a sua noiva. Olha, quando a casa ficava pronta, ele ia até a casa da noiva, do pai da noiva, pegar a noiva, buscar a noiva para a sua casa agora. Aí se constituía o casamento. Então ele trazia essa noiva num cortejo nupcial, cortejo das bodas, né? Ele trazia essa noiva e trazia para sua casa, que ficava ao lado da casa do seu pai, a casa que ele construiu para morar com a sua noiva. Então, assim também, a noiva, ela estava todo o tempo que ele estava construindo a casa, a noiva estava ali se preparando para o casamento. Ela não podia arranjar outro noivo. E aquele noivo, quando fez aquela aliança com essa noiva, com a família dessa noiva, ele deixou ali um penhor, ele deixou um pendente de ouro, alguma coisa de valor, dizendo: eu vou voltar para buscar a noiva. Eu estou deixando esse penhor aqui, essa coisa de valor, como prova de que eu vou buscar essa noiva. Eu vou preparar um lugar, vou construir uma casa ao lado da casa do meu pai, e quando estiver pronto eu volto para buscar a noiva, para que ela esteja comigo para sempre. Assim também Jesus fez. Ele disse: eu vou para a casa do meu pai, eu vou preparar morada para você, noiva. Quando estiver pronto, eu volto para buscar você, que eu quero que onde eu estiver você esteja também, para sempre. Agora eu vou deixar aqui um penhor, como prova de que eu vou buscar você, noiva. E deixou o Espírito Santo. Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos, eu vos darei outro Consolador que ficará convosco para sempre. O Espírito Santo, ele está conosco, como prova de que o noivo vem nos buscar. Espere mais um pouquinho, o noivo está chegando, seja fiel ao noivo. Arregrada lura minha caldo força, ai grata rua estrefoxenai. O noivo se alegra, se agrada quando a noiva permanece fiel, quando a noiva está todo o tempo esperando, ansiosa por esse encontro, por esse casamento. Então você esteja pronto. Não fique por aí namorando com o inimigo. Não fique arrumando outro noivo. Seja fiel ao noivo Jesus Cristo. Ele está voltando. Parte 3, a busca da autorrealização. Tópico 1, humilhando-se perante Deus. Tópico 2, convertendo a soberba em humildade. Tópico 3, humilhai-vos perante o Senhor.
Tópico 1, então, humilhando-se perante Deus. Uma vez admoestados pelo Espírito Santo, temos a promessa de que Ele nos dará maior graça. Tal maior graça é o fato de que Deus resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes. Se acolhermos a advertência do Senhor, a tão almejada realização humana acontecerá de maneira completa em Deus. Humilhando-nos diante do Senhor é reconhecermos que somos a luz da sua admoestação. É acolher com humildade o confronto do Senhor. O arrogante, o soberbo e o ganancioso nunca terão essa atitude, por isso serão abatidos. E ainda, à luz do ensino de Tiago, resistir ao diabo significa não desejar as mesmas coisas que a falsa sabedoria nos oferece. Egoísmo, orgulho, soberba, etc. É não almejarmos a posição dos mestres orgulhosos e soberbos, mas contentarmos-nos com a vocação de servirmos ao Senhor, voluntária e espontaneamente, em espírito e em verdade. João 4,23. Então o segredo aqui, Tiago revela, devemos nos humilhar perante Deus. Devemos nos sujeitar, nos submeter a Deus. E o que vai acontecer? Quando nós nos chegamos para Deus, o diabo que vinha ao nosso encontro, ele foge, porque ele sabe que o poder que está em nós, dentro de nós, é maior do que o seu poder. Ele sabe que aquele que está em nós é mais poderoso que ele. Ele não vai poder enfrentar. Então, quanto mais nós nos aproximamos, nós nos tornamos íntimos de Deus, quanto mais nós agradamos ao Espírito Santo que mora em nós, quanto maior comunhão nós tivermos com o Espírito Santo, mais fortes espiritualmente nós estaremos e mais capazes de combater e vencer o inimigo. Então veja só que nós temos que cada dia mais nos humilharmos. Nós não podemos estar com a soberba, com o espírito altivo, pensando que é o tal, que é alguma coisa. Sempre nos humilharmos perante Deus, sempre chegarmos a Deus pedindo, clamando, nos submetendo a Ele, aos planos que Ele tem para nós. Então, quanto mais fazemos isso, mais forte ficamos em espírito. Mais armas espirituais adquiriremos para lutar contra o inimigo. Porque nós estamos aqui para lutar contra o reino das trevas e não para amar as coisas do reino das trevas. Sempre quando nós amarmos as coisas das trevas, do reino das trevas, quando nós amarmos as coisas dos inimigos, Deus então nos resistirá, Deus nos confrontará. Por quê? O confronto de Deus nos traz então a realidade, nos traz então a escolha. Quem você vai escolher? O que você vai escolher? Isso pertence ao reino de Deus, isso pertence ao reino de Satanás. Escolha. Então, esse confronto vai nos acordar para nós continuarmos servindo a Deus. Então, nós devemos sempre escolher servir a Deus, agradar a Deus. Sempre devemos escolher fazer aquilo que está dentro do plano de Deus para a nossa vida. E assim, então, nós estaremos resistindo ao diabo. E ele vai acontecer o que com ele? Vai fugir de nós, porque não interessa para ele lutar contra uma força maior que existe em nós. Tópico 2, convertendo a soberba em humildade. Se o orgulhoso e o soberbo decidirem-se por se achegarem a Deus, o Senhor lhes será propício. A mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Isaías 59:1. O que precisa acontecer é um verdadeiro arrependimento. A exortação bíblica de Tiago a essas pessoas é que o riso e a aparente felicidade delas, produzidos pela amizade do mundo, convertam-se em choro, lamento e miséria, assim que elas perceberem-se como inimigas de Deus. Esta é a atitude genuína de um verdadeiro arrependimento. Então, por pior que você tenha sido, por mais que você tenha amado o reino das trevas, por mais que você tenha se envolvido nesse reino das trevas, por mais que você tenha se emaranhado aí, que você tenha se enrolado nessas redes de Satanás, por pior situação que você esteja, tem solução para você. Você só precisa se voltar para Deus, arrependido, pedindo perdão.
Não importa o que você fez, não importa a situação que você esteja, não importa se você está no fundo do poço, a mão de Deus está aí estendida para você. Porque todo o tempo Deus esteve assistindo, Deus esteve ali olhando você, e Ele esteve todo o tempo torcendo para que você voltasse. Todo o tempo o Espírito Santo estava ali dizendo para você: volta para Jesus, vem para Jesus, se arrependa, deixa esse pecado. Todo o tempo. Pode perceber isso agora. Olhe, analise. Todo o tempo Ele estava aí. Sempre que você fez alguma coisa errada, sempre que você amou mais o mundo do que o reino de Deus, sempre que você desejou as coisas do mundo, sempre o Espírito Santo esteve aí dizendo: não, é por aqui, vem para cá, larga isso. Sempre Ele esteve aí. Mas a voz dele é mansa, é suave, quase imperceptível. Se você não desejar agradá-lo, você não vai ouvir a voz dele. Então, Ele esteve sempre presente, está sempre pronto a recebê-lo de volta. Volte-se para Deus, arrependa-se desse pecado, arrependa-se de estar vivendo em comunhão com Satanás, está desejando as coisas de Satanás, do reino das trevas. Arrependa-se disso, volte-se para o Senhor. Ele te ama e Ele te recebe de braços abertos. Todo o tempo. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado, toda iniquidade. Temos um advogado junto ao Pai. Ele está todo o tempo lá, esperando você. Volte-se para Deus e Deus te perdoará. Tópico 3. Humilhai-vos perante o Senhor. Ao abrir mão de nossa autorrealização sob as perspectivas mundanas do egoísmo, do individualismo, da soberba e da inveja, seremos pessoas satisfeitas e realizadas com o dono da vida. Como poderemos ser felizes sem a presença do doador da vida? João 12, 25. A exaltação do Senhor ser-nos-á dada mediante a sua graça e bondade infinitas. Humilhemo-nos, portanto, debaixo da potente mão de Deus. 1 de Pedro 5, 6. Então é preciso que nós abramos mão, que nós deixemos essa atitude de autorrealização, de buscarmos em nós mesmos ou no diabo, do seu sistema mundano, a nossa realização, a nossa felicidade. Se nós desistirmos de procurar, de buscar aí a nossa felicidade, a nossa autorrealização aí, e nos voltarmos para Deus, nos submetermos a Deus, se nós nos colocarmos no plano de Deus para nós, então Deus nos acolherá, nos abençoará e nós alcançaremos o que Deus tem para nós. E só tem coisa boa. Deus não tem nada de ruim para nós. Ele é nosso Pai, Ele nos ama, Ele só deseja coisa boa. Então, se submeta a esse plano de Deus. Aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando hoje e se submeta a esse plano de Deus na sua vida e para a sua vida. A conclusão aí diz: a partir dos ensinamentos do Senhor Jesus, desfrutaremos da verdadeira felicidade em Deus, que venhamos atentar para o ensinamento dessa lição, humilhando-nos na presença de Deus através de Cristo Jesus. Então você tem hoje a oportunidade de se humilhar perante Deus, de se colocar perante Deus e dizer: eu errei, eu busquei com as minhas próprias forças o sucesso, a realização. Eu busquei e usei de artifícios do reino das trevas para chegar onde eu estou. Mas eu me arrependo e eu quero me acomodar agora ao plano de Deus para mim. Eu quero agora me submeter ao plano de Deus para mim. Então essa hora é hora de pedir perdão a Deus e dizer para Ele que você o ama, que você quer que Ele lhe perdoe e que você quer se submeter ao plano dele para você, ao plano que Ele tem na sua vida. Então a felicidade virá e a partir daí você vai conseguir ver claramente que não existe lugar melhor
do que estar dentro da vontade de Deus.